Na minha infância e adolescência, eu via o fenômeno dos blogs. Isso era algo fantástico, porque qualquer um poderia ter uma página que poderia escrever aquilo que achava interessante, compartilhar alguma informação de maneira escrita. Aos poucos, quem tinha mais dinheiro acabava dando um jeito para colocar uma foto nesse blog, talvez escaneando alguma foto. Depois vieram as câmeras digitais. Por fim, chegamos em um momento em que muitas pessoas tinham celulares com câmera. Então era bem interessante. Você poderia ter um blog, um fotolog. Daí depois surgiu o MySpace, né? E a gente já tinha comunicação por e-mail. E daí começou a chegar um momento em que você poderia ter uma interação mais ávida e declarar justamente os seus interesses através de conexão com outras pessoas. Então foi criada a função inscrever-se, no caso do YouTube, né? Seguir, no caso de redes sociais, como Instagram, que na verdade não existia na época, mas já tinham redes sociais que falavam a respeito de seguir, fazer pedido ou solicitação de amizade, enfim, houve esse tipo de interação. Depois, ainda foi integrado a questão de mensagens instantâneas, interação com publicações que as pessoas faziam. Então, você publicava uma foto, postava uma foto, e alguém poderia reagir a essa foto com um comentário, com um like, com um dislike, com um coraçãozinho, com um smile, enfim. E aos poucos isso foi se aprimorando até que chegamos no momento em que essas redes sociais se tornaram expressões da nossa vida, se tornaram necessidade do nosso dia a dia e permitiram interações ainda maiores, como por exemplo chamadas de áudio e posteriormente chamadas de vídeo. Eu me lembro quando eu na minha adolescência, acho que eu tô com 33 anos agora, né? Acho que faz uns talvez 15 anos ou mais que eu vi um comercial da Claro que eu fiquei assim maravilhado. Era o Pelé, ele entrava num trem e fazia uma chamada de vídeo com uma outra pessoa. Nossa, velho, imagina só. Se não me engano, era o comercial da chegada do 3G. Um negócio assim, não tenho certeza. E aquilo era algo maravilhoso. Hoje, qualquer pessoa faz uma chamada de vídeo. E tivemos um negócio chamado Coringa 18, que saiu lá do país da dentadura. Então, tivemos o Panda do Coringa 18, que invadiu o mundo todo. E muita mentira foi contado a respeito desse assunto, porém o que mais marcou a população foi a maneira com a qual os governantes decidiram agir. Então foram implementadas leis que, para quando uma pessoa ela perdesse a vida por conta do Coringa, ok, né, tudo bem, seria o registro oficial, mas muitas vezes outros tipos de ações que levariam à perda da vida acabariam saindo nos documentos como possível causa o Coringa. Então isso fez inflar demais os resultados. Tem gente que efetivamente morreu, perdeu a vida, né? Por causa do Coringa e tudo mais. Mas no fim das contas você sabe que o resultado estava inflado, né? Você muito provavelmente ouviu falar alguém que foi atropelado e no fim das contas lá no laudo tava, né, o inimigo do Batman. E quando passou um caso até no Cidade Alerta, que por acaso eles removeram do YouTube esse vídeo, que a filha de uma mulher veio também a perder a vida e ela tinha um problema neurológico, um problema no cérebro, e isso fez com que a vida dela findasse. Só que no momento em que saiu o laudo final acerca da causa daquele ocorrido, tava lá escrito quem? O inimigo do Batman também. Então, o que aconteceu é que naquele momento o apresentador do programa Cidade Alerta, o Bat, falou: ué, mas isso é um perigo, tá escrito que a menina ficou nesse estado por conta disso, né, por conta do inimigo do Batman. Daí a mãe falou: não, é que os médicos me explicaram que agora quem passa por esse estágio de fim da vida e nessa época vai sair todas as certidões dessa maneira. Daí
quando eu fui ver no YouTube, justo quando ia chegar nessa parte da matéria, eles cortam o vídeo e daí continuam no vídeo seguinte e não tem. Justamente esse questionamento do Luiz Bate não tem. Bom, então a gente sabe que muita coisa foi inflada, um conjunto de ações foram tomadas e óbvio que existem objetivos não declarados acerca de como estão agindo acerca desse problema do Panda. Mas a questão agora, pessoal, é que foi já feita uma pesquisa a respeito da adesão do metaverso. O próprio Facebook trocou o nome dele de Facebook para Meta, né, em referência ao metaverso. E porque ele fez o estudo de mercado e percebeu que realmente isso daí é o futuro, né? Em tempos passados, o Zuckerberg ele já tinha tentado fazer um avanço nesse campo e a gente viu até o momento uma tecnologia muito cara e desconfortável. É legal pra caramba. Você já usou um óculos de realidade virtual? É muito legal. Só que depois de um tempo você começa a ficar meio tonto, meio zonzo, você começa a ter dificuldades em relação a vários aspectos, se sentir estranho com aquilo. Então, uma pessoa que joga videogame, ou que tá lá no celular mexendo em alguma coisa, né, ou assistindo um filme, ela muitas vezes consegue passar horas. Tem a galera aí, o pessoal do loucão, que às vezes fica 24 horas jogando videogame. Faz uma esticada de 24 horas, só você entrar na Twitch TV, você vai ver lá a galera virando o dia jogando. Mas é possível quando você está a uma certa distância da tela, você tem a realidade ao seu lado. Mas com óculos de realidade virtual, isso não é possível, né? Você pega até outros tipos de casos, como por exemplo o cinema 3D. É um negócio legal, cara, mas ainda não pegou, sabe? Não é todo mundo que gosta. Minha mãe, por exemplo, ela foi assistir o Thor no cinema 3D, ela falou que quando veio o martelo do Thor girando assim, ela bateu uma dor de cabeça, ela saiu de lá mal, não aguentou nem ficar no filme. Quem é brasileiro, né, vai ver filme legendado. Você que não entende a fala em inglês ou em outro idioma. Você vai ver um negócio legendado com aquele efeito do soco saindo da tela. Você fica meio zureta, cara. Então, assim, eles tentaram empurrar bastante essa questão da realidade aumentada, realidade virtual, alguns graus e a base do que seria o chamado metaverso. Mas, no fim das contas, isso não é uma coisa que pegou. E a indústria tentou. Eles tentaram de verdade. A Microsoft tentou bastante. A Sony também tentou implementar o seu óculos VR e tudo mais e não deu certo. Os jogos são legais pra caramba, mas assim, não tem jogo hardcore ainda. Estilo, pegando o da Sony, né? O God of War. Pegando um da Ubisoft, Assassin's Creed, não tem um jogo que seja, né, legal pra caramba, você tem uma movimentação e tudo. Mas aos poucos, a indústria tá começando a investir nisso sem que haja uma demanda de mercado. Isso que é interessante, não tem uma demanda por uma pessoa que tá doida por isso. Eu costumo dizer que existem vários graus de conhecimento acerca do que está em oculto. Então, existem informações que você sabe você sabe totalmente. Por exemplo, eu sei que eu tenho um copo aqui vazio que tá com um restinho de shake, né, de whey. E essa é uma informação que tá aqui e eu sei a respeito dessa informação. Existe a informação também do próximo iPhone a ser lançado ou do próximo Galaxy da Samsung. Você não sabe como ele é, mas você tem uma suposição muito forte que eles vão lançar mais um modelo. É praticamente impossível eles não lançarem um próximo modelo após esse, ou no mínimo daqui a um ano, enfim. Você sabe que vai ter um novo iPhone, e sempre vai ter. Mas você não faz ideia que funcionalidades virão, que aprimoramentos de câmera virão. Então você sabe que essa informação existe, porém você não a conhece. E existe o certo tipo de informação que existe e você nem faz ideia que existe. Então existem certas tecnologias que estão sendo preparadas para que haja uma imersão maior no metaverso. Pelo que eu já pesquisei, claro, coisa que tá aí na mídia, não coisa assim que é o oculto da situação, né? A gente vê
roupas, né, que são desenvolvidas para que tenha o contato. Então, assim, sendo uma pessoa bem gentil e bem educada, uma pessoa, um namorado e uma namorada à distância, com uma roupa dessa, eles vão poder se abraçar, né? Tem muita gente que tem relacionamento só à distância. E imagina um negócio desse. Imagina quais funções podem sair após isso. Então, um óculos de realidade virtual, um fone de ouvido com uma detecção espacial, né? Espacial que eu falo no sentido de que você percebe exatamente a direção de onde o som está vindo. Isso já existe. Elon Musk trabalhando aí para pôr um chip, né, que eliminaria até, quem sabe, a necessidade de instrumentos periféricos para que venhamos a ter sensações e venhamos a adentrar nesse metaverso sem a necessidade de equipamento extra, né? Então aquilo talvez ligaria ou desligaria alguns pontos do cérebro para que ficássemos só com o negócio dentro da nossa cabeça, né? Então você não precisa nem de fone, nem de um óculos de realidade virtual, nem uma roupa especial, nem nada. Então assim, é um conjunto de suposições que a gente começa a fazer e começa a perceber que isso daí faz sentido. Então, com isso, foi feita uma pesquisa que aponta que cerca de 25% das pessoas vão passar pelo menos... Eu vou compartilhar a tela aqui que eu acho que é mais fácil. Até 2026, 25% das pessoas terão passado por pelo menos 1 hora por dia no metaverso para fins de trabalho, compras, educação social e entretenimento, de acordo com uma nova pesquisa. Tá? Então, assim, continuando aquele papo lá em relação ao trabalho. Então, por conta do Coringa, muita gente está trabalhando em casa. Então, antes você fazia reuniões pessoalmente, depois reuniões por telefone, agora reunião em vídeo. Imagina só a praticidade de uma reunião no metaverso. Você não vai precisar apresentar uma postura adequada, você não vai precisar arrumar o seu cabelo e tudo, né? Você não vai precisar ter uma roupa interessante e tal. Você pode simplesmente ficar largado aqui, velho. Ó. Você acha que eu não gostaria de gravar vídeo assim, ó? Cara, eu quando tô editando vídeo, eu tô assim. Eu tô desse jeito. Só que o tipo de imagem que eu passo pra você nessa hora, se eu gravar vídeo assim, é como se eu tivesse desinteressado do assunto. É como se, sei lá, né? Então, a partir do momento que a gente tem avatares que nos representem, a gente tem um conjunto de possibilidades que dispensam cada vez mais o contato humano, você vai interagir com outro avatar. Então é um avatar interagindo com outro avatar. Você vai ver um avatar da outra pessoa. Pode ser até uma espécie de avatar extremamente parecido com você, até com o nariz zoado igual eu tenho. Eu posso fazer um avatar assim, né? E no fim das contas, eu penso que a humanidade está seguindo nessa direção. E eu até chego a levantar um questionamento. Eu que creio na existência do Criador dos céus e da terra, fico pensando no livro de Apocalipse, que os olhos do Senhor estão em todo lugar e tudo mais, mas o inimigo, né, o chamado Hassatã, será que ele não faria... Se o que está escrito em Apocalipse não sofreu adulterações, ou não, pelo menos em seu sentido não sofreu, será que parte do que é dito não se trata a respeito da tecnologia? Eu sei que existem estudos falando assim, esse barulho de sons de não sei o que, de leões, seriam os motores de aviões voando, os pássaros de prata. Aliás, eu acho que não falo de pássaros de prata agora, já tô pegando uma música. Mas a questão será então que se Hassatã existe da maneira com a qual a Bíblia relata e tudo, será que então o poder de cair fogo dos céus, se manifestar e tudo, não seria dentro do metaverso? Eu penso que faz sentido aprisionar o ser humano, igual o filme do Matrix lá, que a gente é cheio de plug, cheio de coisa e tudo. Então nós estaríamos aprisionados dentro de uma Matrix, que seria o metaverso, por escolha nossa. E pensa só, muitos ainda não iam querer mais viver a vida real.
Tem gente que usa drogas, usa álcool, usa todo tipo de coisa para fugir da vida real. Então, do mesmo jeito, com o metaverso, vai ser uma oportunidade para que muitos não precisem vivenciar a vida real, vão ficar só no metaverso. E isso é algo realmente impressionante, né? Então, quando a gente vê uma estatística que daqui a poucos anos a galera vai, pelo menos um quarto da população, vai ficar 1 hora por dia nisso, um quarto da população mundial, gente, vai ficar 1 hora, no mínimo, 1 hora por dia nisso. Você acha que não vai ter? Do mesmo jeito que tem na Twitch TV a galera jogando 24 horas por dia, você acha que não vai ter? O cara vai levantar daqui só pra ir no banheiro e voltar. Isso se não viver só tomando uns shakes e uns negócios assim que elimina o máximo possível a necessidade, sei lá, dele ir no banheiro, de tomar vitaminas ou ingerir coisas saudáveis. Então, com isso a gente observa que a gente está seguindo por um futuro um tanto sombrio e artificial, em que o conceito do que é a vida real começa a ser alterado. Como eu disse no vídeo a respeito do grande reset financeiro mundial, o grande reset mundial, né? A questão financeira é só o epicentro disso tudo. Seja através das criptomoedas, seja através da desassociação do dinheiro com o ouro, o lastro, enfim, tudo está virando digital. Então, esse grande reset, como eu digo, é como se fosse uma pedra jogada num lago. Então, o epicentro é o dinheiro, tanto é que é dito que o dinheiro é a raiz de todos os males, escrito na Bíblia também. Então você vê várias ondas subsequentes, cujo epicentro é onde a pedra acertou. Então você vê o movimento feminista, você vê o movimento gaysista, todo tipo de movimento. Várias instituições, várias ONGs recebem assim muito dinheiro, que você nem faz ideia de onde vem esse dinheiro. E na verdade, no fim das contas, é financiado por aqueles que estão lá naquele epicentro. Esses não são movimentos naturais. 1 hora alguém lançou, acordou e falou: nossa, o mundo é injusto. Eu gostaria que todos tivessem um salário igual, independente do quanto se esforçassem. Não, peraí. Então tem gente que vai passar o dia inteiro dormindo porque ele não tá afim. Daí a desculpa vai ser porque ele tem uma doença, uma loucura lá, alguma coisa, mas ele tem que receber um salário igual a todo mundo, mesmo ele não levantando para ir trabalhar. Então, é um futuro um tanto difícil, né? Essa pessoa, então, que acredita nisso, não tem problema nenhum ela acreditar nesse tipo de coisa. O problema maior é quando ela quer obrigar os outros a acreditar naquilo que ela acredita. Bom, vamos encerrar por aqui, que de fato esse assunto não tem fim. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.